E aí, família, vamos lá? Tá na hora da infecção por cluster. Olha só o que aconteceu aqui no Japão. Um aglomerado de coronavírus foi detectado em um hotel japonês onde dezenas de membros da equipe olímpica brasileira estão hospedados, disseram as autoridades, levantando preocupações sobre a disseminação de infecções por coronavírus entre os moradores e funcionários olímpicos e atletas. Olha só, então você vê que o hotel onde hospeda a delegação brasileira aqui no Japão está sendo considerado infecção por cluster. E se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, tá? E ative as notificações, no caso, clique no sininho para você receber as notificações dos vídeos que saem aqui no canal o mais rápido possível, para você ficar sempre bem informado do que está acontecendo aqui no Japão, tá? E seja bem-vindo ao canal, tá? 7 funcionários do hotel da cidade de Hamamatsu, no sudoeste de Tóquio, deram positivo, no caso assim, testaram positivo, né? Disse às autoridades municipais. Mas os 31 integrantes da delegação olímpica brasileira, que inclui judocas, estão em uma bolha dentro do hotel, em separado dos outros convidados, e não foram infectados. Olha que bacana, né? Graças a Deus não infectou a delegação brasileira. Quando eles falam em bolha, tá? É uma medida restritiva que eles isolam as pessoas para não serem infectadas. Aí nisso o hotel passa por todo aquele processo de de limpeza, né? De desinfecção. O hotel passa por desinfecção, os funcionários são testados. Aí quando dá tudo belezinha, estiver tudo ok, aí é liberado da bolha, no caso assim, do sistema restritivo, para evitar a infecção, né, no caso assim, que os atletas, a delegação brasileira seja infectada, tá? É uma medida, eu acho bacana, tá? Por sinal, tem algumas que são aqui no Japão são meio espartanas, como se diz, mas, né? Os casos foram encontrados durante um processo de triagem de rotina exigida antes que as equipes comecem a trabalhar, disse o funcionário municipal Yoshinobu Sawada, acrescentando que o hotel não identificado, que eles não quiseram colocar o nome, né, até para não causar estardalhaço na mídia, até porque tem muitos brasileiros aqui no Japão também, agora é considerado um cluster por coronavírus. Especialistas médicos estão preocupados de que as bolhas das Olimpíadas impostas pelos funcionários olímpicos de Tóquio, em um esforço para garantir os jogos livres de coronavírus, possam não ser completamente eficazes, já que a movimentação de funcionários que prestam serviço aos jogos podem criar oportunidades de infecções. As Olimpíadas atingidas pela pandemia, que devem começar em 9 dias, perderam o apoio do público em meio às preocupações persistentes com os riscos de infecções e um estado de emergência que foi imposto a Tóquio, não só em Tóquio, tá? Okinawa também. Apesar dos organizadores prometerem medidas estritas contra o coronavírus. Muitas delegações olímpicas já estão no Japão antes dos Jogos, já chegaram e já estão treinando, quando lhes é permitido, tá? Porque tem locais que correm certos riscos, então eles brecaram o treino público, tá? Pois são considerados contatos... Eita, tô lendo coisa errada aqui, desculpa. Muitas delegações olímpicas já estão no Japão antes dos Jogos Olímpicos e algumas delas treinando em cidades locais. Vários atletas tiveram resultado positivo em sua chegada. Membros da equipe sul-africana de rugby estão isolados depois que chegaram ao Japão, pois são considerados contatos próximos de um caso de coronavírus, de infecção por coronavírus que aconteceu em seu voo, disse a cidade de Kagoshima, cidade sede da equipe, tá? Então já dá para vocês terem ideia do que está acontecendo aqui no Japão. O time de Uganda, quando chegou, já teve 2 pessoas infectadas, aí houve um falso positivo para um atleta da Lituânia, então tá uma confusão danada aqui no Japão, né? Eu não estou postando tudo, porque senão ia ficar muito cansativo, muito chato, né? E até porque também ficar fazendo alarde, né? Jogando lenha na fogueira também é chato, tá? Por isso que eu sempre peço, evitem apontar dedinhos, né? Julgar não é legal, só quem pode julgar é Deus, tá?
Só que nesse caso aqui da delegação brasileira, estou trazendo a notícia por quê? Porque saiu na mídia japonesa, tá? Mas graças a Deus não infectou a delegação brasileira, e não foi a delegação brasileira que trouxe as infecções. Então é menos dedinho apontado para nós brasileiros aqui no Japão, porque sempre tem, tá, aquelas pessoas que adoram julgar, falam assim: ah lá, é brasileiro que trouxe. Então graças a Deus nesse caso não foi os brasileiros, foram os próprios japoneses. Então menos mal, tá? Eu falo assim, menos mal em que eu gosto de deixar bem esclarecido. Por quê? Para evitar, ah lá, é preconceituoso, ah lá, é isso, é aquilo. Eu já falo assim, por quê? Porque existe muito preconceito contra estrangeiros aqui no Japão. E se aconteceu com o japonês aqui, eu falo assim, menos mal, porque aqui é a terra deles, né? Claro que infelizmente pegar o coronavírus não é legal, mas se apresentou as infecções, pelo menos foram as pessoas daqui, né? Eles não vão poder apontar o dedo, ah lá, foi a delegação brasileira que trouxe, tá? Porque é lamentável quando acontece esse tipo de coisa. Foi o que aconteceu no caso de Uganda, e acontece em outros casos também, além que os brasileiros daqui também. Você vê que existe preconceito até entre os próprios brasileiros aqui, né? Só para vocês terem ideia, você vê os filipinos, os vietnamitas, eles são muito unidos, dentro e fora de fábrica. Você vê os brasileiros aqui, infelizmente, verdade seja dita, existe muita intriga, existe muita fofoca entre os próprios brasileiros. Claro que isso existe em qualquer nação, em qualquer lugar, tá? Mas eu não vejo os brasileiros se ajudando da mesma forma que os filipinos, que os vietnamitas se ajudam. Eu não vejo, tá? Antigamente, quando começou aquela onda de Kasegi para o Japão, os brasileiros até se ajudavam muito, porque eram muito poucos brasileiros aqui. Mas hoje em dia, você não vê isso, muito pelo contrário, igual dentro de fábrica. Você vê muito tapetão, muita puxada de tapete, né, das pessoas, eu quero a sua vaga, e daí começa lá, aquela confusão entre o brasileiro para brasileiro, para tirar o brasileiro ali, para colocar outro brasileiro na vaga dele. Pô, acontece demais aqui no Japão. Então, infelizmente, por isso que eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, já para poder causar um alerta. Claro que vai ter pessoas falando, ah, japonês, mas não é assim não. Então tá, não sei que mundo que você vive, tá? Mas existe demais, e até hoje isso existe, tá? Aconteceu um caso assim, até recentemente com minha esposa, né? Por isso que eu falo para vocês, tem que se tomar cuidado, tá? Infelizmente, nesse ponto, né, o que aconteceu com a delegação brasileira foi até um livramento, tá? Se for parar para pensar na questão religiosa, foi até um livramento, porque se pega na delegação brasileira ali, aí começa a apontar dedinho, ia cair na mídia, ia virar um rastilho de pólvora, ia ser um estardalhaço só, vocês podem ter certeza disso. Mas é isso aí, família, um abraço, até o próximo vídeo, até mais.